Boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde, professor. Bem, vocês? Tudo certo. Se cuidando, ficando em casa. Tem que se cuidar, pessoal. A situação tá difícil. Não pode ir para balada. Aguardar mais um pouquinho o pessoal chegar aí. Então, antes dos colegas entrarem na sala, alguém de vocês tem alguma pergunta? Eu já dispus lá no Moodle algumas listas de exercícios, indiquei alguns exercícios. Se vocês tiverem alguma dúvida, aproveitem para perguntar. Uma dúvida de um exercício que eu fiz. No livro eu estava com um valor diferente, só que eu não fiz a fatoração dos valores, aí eu deixei assim como estava. Eu teria que fatorar para chegar naquele valor, se eu aceitar, tipo, a resposta sem fatoração nela? Exatamente o que está escrito. Deixa eu ver se eu acho. Vê se tu acha aí, faz favor, James. É da lista que está no Moodle ou é do livro? Lista que está no livro. Ah, tem a página aí para eu localizar? Sim, é 141. 141. Vamos ver. 41, exercício 23B. Tá, deixa eu botar 141 aqui primeiro. Demora um pouquinho. Só 141. São esses aqui que estão aparecendo? Dá uma olhada aí. Isso, é o 23, o exercício 23. Ah, na outra página, então. Isso, 42, na verdade. Desculpe. Tá. Não, tranquilo. Tá. E cada parte encontre o cosseno do ângulo θ entre U e V. É isso? Isso aí. Ah, e qual é o item, por favor? B. Letra B. Letra B. Tá. Menos 6, menos 2, 4 e 0. Menos 6, menos 2. Deixa eu fazer aqui, ó. A gente aproveitou. Isso. Página 142. Número 23, né? Pode ler para mim, faz favor, Jefferson, só para eu não precisar olhar de novo ali quais são os dados do exercício ali. U igual a menos 6 e vírgula menos 2. Menos 6, menos 2. E é 4 e 0. O V é 4 e 0, tá. V 4 e 0. Ele pede o cosseno, né? Então a gente. Bom, aí geralmente, como a gente precisa calcular o produto escalar, a minha sugestão nesses casos aí é calcular o produto escalar antes. Porque se o produto escalar for igual a zero, aí tu não precisa nem calcular os módulos, né? Porque se o produto escalar for igual a zero, automaticamente o ângulo vai ser de 90 graus, né? E o cosseno de 90 graus é igual a zero. Tá? Então, né, seria uma forma de tu fazer direto, digamos assim. Vamos botar aqui, ó, só para menos 6, vou botar o pontinho aqui. Tá, vai dar menos 6 vezes 4, mais menos 2
vezes 0, né? Vai dar menos 24. Esse é o produto escalar, tá? Aí a norma do U vai dar 36 mais 4, 40, eu acho. Raiz de 40. Confere? Sim, isso aí. Então, vamos fazer aqui, então, para deixar registrado o desenvolvimento aqui. Menos 6 ao quadrado, mais o menos 2 ao quadrado, vai ficar dentro da raiz ali 36 mais 4 dá 40. O V vai ter módulo igual a 4, certo? Porque como uma das coordenadas é 0, né, vai ficar simplesmente o 4 elevado ao quadrado mais o 0 elevado ao quadrado, que é 0. Né? Então vai dar aqui raiz de 16, que é 4. Né? Nós vamos fazer aqui o cálculo disso. Não é muito bom fazer direto, né, porque a gente pode esquecer de algum detalhe. Tá. Então, ali no exercício pede para calcular o cosseno, não é isso? É o cosseno do ângulo? Isso, cosseno do ângulo. Então, o cosseno do ângulo, aí tu aplica a fórmula, né? Deixa eu ver aqui. Que é o cosseno do ângulo θ, a gente geralmente chama, né, de θ, o ângulo é uma, digamos, é uma convenção, né? Tu vai dividir esse produto aqui. Vou botar aqui, ó, o símbolo da divisão. E em cima o produto escalar, e, né, embaixo vai ficar a norma do vetor U multiplicada pela norma do vetor V. Então vai dar a raiz de 40 dividido por... Opa! Desculpe. Isso aqui aparece no denominador. É menos 24 dividido por raiz de 40 vezes 4, né? Ah, sim, agora entendi. Tu pode deixar assim, ó, menos 6, 24 sobre 4 sobre a raiz de 40. Posso deixar, então, assim indicado? Pode, porque assim, ó, claro que aí... só deixa eu ajeitar aqui. Como nesse exercício, né, o autor pede para calcular o cosseno do ângulo, mas não pede para calcular o ângulo, tu pode deixar que a resposta é menos 6 sobre 40. Tá? Se quiser racionalizar, que é o, digamos, o nome técnico, né? Porque em alguns livros do ensino médio, principalmente, os autores usam essa expressão para, digamos, não deixar escrito um resultado em que aparece uma raiz quadrada no denominador, tá? Mas isso aí não é digamos, um erro, né? É simplesmente uma questão de representação, não existe uma norma técnica, por exemplo, para certas situações existem normas técnicas. Por exemplo, se tu vai escrever um trabalho de conclusão e vai escrever uma tabela com números decimais, por exemplo, geralmente tem lá, olha, use 2 ou 3 ou 4, né? Existem normas técnicas quando a gente usa, se vocês olharem, por exemplo, as tabelas de dados do IBGE, né? Lá tem, os dados obedecem uma padronização. Isso é para facilitar, né, a leitura e a comunicação, quando alguém vai fazer uma apresentação, né? Então, o que eu digo? Olha, não está errado escrever isso aqui, mas se quiser fazer a racionalização, né, aí tu vai fazer isso aqui, tu vai multiplicar pela raiz quadrada do 40, que é o denominador ali, né,
e vai dividir pela raiz quadrada de 40. Você multiplica e divide pelo mesmo fator. Por quê? Porque daí vai dar, no numerador, vai ficar menos 6 vezes a raiz de 40. Aí tu vai dividir por 40. E que também pode ser, obviamente, simplificado, né? Porque não é usual deixar uma fração com dois números pares, né, no numerador e denominador. Então, vai escrever menos 3 vezes a raiz de 40, né, dividido por 20. Opa. Tá? Então, tu pode, né, escrever, então, finalmente, que a resposta, né, é o cosseno de menos 6 sobre 40, que, por sua vez, é igual a este fator aqui. Ô, professor, Pois não? é para cortar os dois 40 ali e deixar a raiz de 1? Aqui? Isso. Sim, aí tu deixaria como menos 6 sobre 40. Menos 6 sobre raiz de 40. Mesmo se eu dividir 40 por 40, Sim, é que se tu simplificar aqui, vai ficar. Uma raiz de 40 vai sobrar, né? Se tu simplificar essas duas aqui. É isso que tu tá falando? Se eu entendi. é. Tu tá falando aqui nessa etapa ou aqui, no final? Não, mais para frente, isso, final. Aqui? Isso. Não, aí tu não pode fazer. Se tu fizer a raiz de 40 dividido por 40, aí não vai dar 1, porque aqui tu tem raiz de 40 que tem 40, ó, tá vendo? Aí, aqui não vai dar 1 mais. Professor, aqui no livro a resposta tá menos 3 sobre raiz de 10. A minha também deu menos 6 sobre raiz de 40, e daí eu fiquei confusa porque Sim, no livro tá porque, isso. por que isso, tá? Outra forma. É que aí tem. Isso que eu disse para vocês, é que existem formas diferentes. Quer ver? Ó, eu vou pegar aqui. Outra forma. Ó. 40, se vocês fizerem o que a gente chama de fatoração, aquele negócio que a gente aprende lá no ensino médio, ensino fundamental, eu acho, nas primeiras séries, a gente vai dividindo por 2, depois por 3, por 5, e divide os números naturais por números primos e faz a fatoração. Então, o 40 é a mesma coisa que 4 vezes 10, certo? Na verdade, é 8 vezes 5, mas tu separa em 4 vezes 10. Por que separa desse jeito? Porque a raiz de 4 é 2. Então, tu pode escrever assim, ó, menos 6 sobre... Quer ver? Eu vou escrever aqui. Raiz de 4 vezes 10, tá? O 4, ele tem raiz exata, né? Que é 2, tá certo? Então, eu posso escrever isso aqui como menos 6 dividido por raiz de 4 é 2, e a raiz de 10, que não é inteira, né, ela fica indicada. Aí o que o autor fez? Pegou e no final dividiu o 6 por 2, né, ficou menos 3 sobre raiz quadrada de 10. Então essas coisas todas são iguais, são apenas formas diferentes de serem representadas, mas elas, se vocês calcularem, né, essas quantidades aqui, elas são todas iguais. Se vocês pegaram, quer ver? Eu vou pegar aqui, ó. Opa. Pegar a calculadora aqui, ó. Menos 6. Bom, o sinal não precisa, né? Ó. 6 dividido por... Vou botar um parênteses aqui, ó. Raiz quadrada de 40. Ó, dá 6,32, tá? Ok? Estão acompanhando aqui? Sim. Tá. Agora vamos dividir o 3 por raiz de 10. 3 dividido por... Ó, mesma coisa. É que aqui tem que ver se eu escrevi direito. Eu acho que eu não escrevi direito outra vez.
6 dividido por raiz de 40. Vamos ver se eu escrevi direito. 6 dividido... Agora vou botar aqui o 40. E aqui a raiz. Ó, eu acho que não está certo isso aqui. Professor, o senhor tem que colocar, acho que a raiz quadrada é antes do 40. Pois é que tá vendo que está escrito aqui, mas não parece que ele não está calculando, né? Vamos ver se eu... Para mim deu 0, alguma coisa. Tá. 6 dividido por... Ele não aceita. Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer. Espera aí. Vou pegar a raiz de 40, eu vou calcular a raiz de 40, que é 6,32, tá? Aí eu vou colocar na memória. Aí eu vou fazer 6 dividido pela memória. Agora é igual. Isso. Tá, deu 0,94, tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou zerar a memória lá. Vou zerar a memória. Vou pegar a raiz de 10. Vou botar lá na memória. Vou calcular a raiz de 10, que é 13,16. Vou colocar na memória. Tá lá. Agora, 3 dividido pela memória. Ó, 0,94, tá certo? Tá? Então, tá certinho. Vamos fazer no site da Wolfram, que é melhor, é mais confortável aqui, ó. Esse tipo de cálculo. Até vocês podem escrever com o resultado da divisão, não tem problema nenhum. E até é bom fazer, tá, pessoal? Porque, como é um cosseno, o resultado tem que estar entre menos 1 e 1, né? Então, se der, sei lá, 1,2, tem alguma coisa errada. Ó, menos 6 dividido por raiz quadrada de 40. Ó, Enter. Ó, menos, ó, tá vendo, ó? Ele mesmo faz a simplificação, ó. Então, tá, confere com o que vocês falaram, ó. Então, se vocês olharem isso aqui, são apenas formas de representação, né? O que interessa é que a quantidade que eles representam é a mesma. Menos 0,948, 68, etc. Tá? Vamos copiar aqui, ó. Menos 0,948. Vamos botar 5 casos decimais. Pronto. Aí, beleza. Tá? Então, qualquer uma dessas formas, né, está correta. Vou fazer aqui a forma racionalizada aqui. Como é que eu tinha escrito ali? Menos 3. Raiz de 40 sobre 20. Menos 3 vezes raiz de 40 dividido por 20. Ó, mesmo resultado. Aí já escreve ali, né? Tá vendo, ó? Ele faz a simplificação, ó. E aqui tá a forma decimal. Tá? Ok, pessoal? Aí, aproveitando aqui, né? Lembrando, qual é o ângulo, qual é o intervalo de variação do ângulo desses vetores? De 0 a 90 ou de 90 a 180? Sem calcular o ângulo. Eu pergunto para vocês, em que intervalo está o ângulo? De 0 a 90 graus ou de 90 a 180 graus? De 90 a 180? 90 a 180, lembra, ó, quando o resultado do cosseno for negativo, que é o que a gente está vendo ali, né, menos 0,94, o ângulo obrigatoriamente está entre 90 graus e 180 graus. Tá? Se o resultado do cosseno for de 0 até 90, aí é porque o ângulo
se o resultado do cosseno, desculpe, for positivo, aí o ângulo está entre 0 e 90. Né? E se o resultado do cosseno for exatamente igual a zero, qual é o ângulo entre os dois vetores? 90. 90 graus, muito bem. Ah, Você pode resolver a letra A também? sim. Tá. É desse mesmo número? Sim, 23. Dois, três, 5 e menos 7. Na minha deu problema na raiz também. É que esses exercícios, eles remetem a essa questão da notação, né? Vou copiar aqui daí. Dois, 3, né? E 5 menos 7, é isso? Sim. Ou 5? 5 menos 7 ou 5 e 7? Menos 7. Tá. Assim, 2, 3, 5 menos 7. Tá, então o produto escalar vai dar 2 vezes 5, vai dar negativo, acho, 3 vezes menos 7, né? Vai dar 10 menos 21 igual a menos 11. Tá. Esses vetores aqui, eles vão ter normas que não vão ser números inteiros, né? Porque vai dar, no caso do vetor U, vai dar a raiz de 13, eu acho. Vai ficar 2 ao quadrado, que é 4, mais 3 ao quadrado, que é 9, exatamente. Então, 2 mais 4, desculpe, 2 ao quadrado é 4. Vou escrever porque eu fui muita coisa ao mesmo tempo aqui, me atrapalha. 4 mais 9. Então dá a raiz de 13. A raiz de 13 deixa indicado assim, né? Vamos pegar esse símbolo aqui, ó. Depois eu vou trocando. Norma do vetor U vai ficar o 5 ao quadrado, que é 25, menos 7 ao quadrado, que é 49. Então vai ficar raiz de 25 mais 49. Opa, escapou ali da raiz. 5 mais 9, 14. 74, né? Raiz de 7, 4. Também não é número inteiro. Então vamos copiar aqui, que daí a gente aproveita aqui a fórmula. Ó, então, aqui vai dar o menos 11. Aqui tu tem que botar o raiz de 13. Tá, mas eu prefiro calcular separado, assim, né? Os fatores e depois substituir. Eu acho mais fácil, né? Fazer separado e depois. Opa! Do que fazer dentro da fórmula, digamos assim, né? Mas aí. Então a minha sugestão é essa, né? Calcula o produto escalar do vetor dos vetores, calcula a norma do U, calcula a norma do V, depois copia ali a fórmula e vai substituindo. Né? 13 vezes 74, nossa senhora. 13 vezes 74, 962. É isso que tu achou, Júlio? Sim, eu acabei de ver o que eu tinha errado. Agora deu certo. Então aqui, pessoal, ó, é a mesma coisa, né? Se vocês acharem por bem efetuar a divisão, né? Então eu estou sugerindo aqui a página da Wolfram, que eu acho bem prático aqui, ó. Menos 11 dividido por raiz quadrada de 962.
menos 11 dividido por SQRT, entre parênteses, 962. Menos 0,35, 465. Menos 0,35. Ó, vejam que ele racionalizou ali, tá vendo? Ó, forma alternativa, ó. Menos 11, 9, raiz de 962 sobre 962, tá? Então, vocês vejam que o próprio site, ele está dizendo, né? Isso aqui é uma forma alternativa, tá? Não existe uma norma que diga assim, olha, se eu deixar a raiz quadrada aqui embaixo, está errado. Não, está errado. Tá? É que se criou, é mais ou menos assim, pessoal, ó. Claro, tem coisas que, vou dizer para você assim, né? Tu não vai escrever, tu não vai chegar e escrever, vamos supor, vai ver, vai encontrar um resultado lá. Vou botar um exemplo aqui para ilustrar as diferenças que existem em questão de notação. Claro que a notação é importante, né? Não estou dizendo que não é. Mas vamos supor lá, que tu fez 4 dividido por 2. Tu não vai deixar escrito um resultado 4 dividido por 2, porque é um número inteiro. Aí não tem sentido deixar uma fração cujo resultado é um número inteiro, certo? Então, isso aí estamos combinados que não tem nenhum sentido em deixar o 4 sobre 2, né? Agora, este resultado aqui, ó, ele está correto, né? Então, tu pode deixar escrito assim, não tem problema nenhum, tá? Agora, se vocês perguntarem assim, mas tem certas áreas do conhecimento que exigem por uma questão de norma, bom, aí tu vai lá e obedece a norma daquela área. É só ver qual é a norma. Como eu falei para vocês, né? No caso do IBGE, né, tem uma norma, então a gente tem que respeitar a norma. Então, o que eu sugiro para vocês? Olha, vamos combinar assim, ó, daqui por diante. Quando a gente for calcular esse tipo de quantidade aqui, a gente apresenta o resultado ou nesse formato, como está vendo aqui na tela, menos 11 sobre raiz quadrada de 962, ou a gente coloca o resultado com 5 casas decimais. Ó. Vamos copiar daqui. Menos 0,35, 465. Menos 0,35, 465. Ponto. Tá? Lembrando, né? Aqui o exercício do livro não pede, mas se pedisse o ângulo, ó, vamos aproveitar o exercício. Ó. Vamos fazer o item A primeiro. Vou botar aqui, item A. Vamos aproveitar aqui. Como é que a gente calcula o ângulo, né? Ó, lembra que a gente viu isso? O ângulo vai ser dado pela função inversa do cosseno. Então, o θ será o arco cujo cosseno é este resultado aqui. Vamos botar aqui em parênteses para ficar mais bonito. E a gente copia esse resultado aqui. Ó. Veja que na hora que a gente vai fazer o cálculo, a gente tem que usar a expansão decimal, né? Na hora que tu entrar ali na calculadora, tu vai ter que colocar esse resultado aqui, ó. Então, tu vai fazer... O que vai acontecer? Tu vai ter que fazer um arredondamento, porque o número tem infinitas casas decimais, por causa da raiz quadrada. Então, isso aqui é uma aproximação. Então, o ângulo que vai ser calculado é uma aproximação do valor exato, mas com 5 casas decimais, né, dá uma boa aproximação. Ó, vamos fazer então na calculadora aqui, ó. Lembrar como é que a gente fez, né? Ó, vamos deixar a calculadora em graus, né? Então a gente faz lá, ó, entra com um número, 0,35, 465, troca o sinal, né, porque o número é negativo, ó, vem lá, ó, inv, aí tu, na calculadora, a função arco cujo cosseno é u, é representado por cosseno a menos 1, é uma questão de notação da calculadora, porque o espacinho ali é pequeno, né, então tu apertou no botãozinho da inversa, aparece esse símbolo aqui, tu já escreveu o número lá no visor da calculadora, ó, aí tu clica aqui, ó, 110 graus,77, ó. Vamos botar com uma casa decimal, só que é suficiente, né? Tá? Então, esse é o ângulo formado por esses dois vetores, de acordo com o cálculo
usando a função inversa do cosseno. Todos conseguiram aí, pessoal? Sim. Tranquilo? Então, observa, ó, se a gente olhar lá no nosso GeoGebra lá, ó, tenta lá na página do GeoGebra. Até descobri, pessoal, eu não sabia, tem uma versão do GeoGebra para cálculo 3D, é bem legal. Vou mostrar para vocês. Ó, então a gente entra ali com o vetor 2, 3, né? E o vetor é 5 menos 7, tá? Beleza? Ó, então aqui, ó, ele tem uma opção aqui, ó, de entrar marcar o ângulo, né? Ó, lá do lado, no quarto botão da direita para a esquerda, tem a primeira opção é ângulo. Aí tu vai aqui, ó. Aí ele pegou por fora. Então vamos deletar isso aqui. Ele pegou por fora, porque o ângulo, na verdade, ele é por dentro, né? Então tem que ser de baixo para cima, ó. Ângulo. Aqui. Ó, aí deu certo, ó. Tá vendo? E é legal que ele já coloca o valor do ângulo. Aí tu pode conferir lá no teu cálculo, né? Então, isso que é bacana aqui desse recurso. Aí a gente pode exportar aqui, ó. Vamos exportar para lá. Certo? Então você observa que o ângulo, embora ali o software admita, né, um ângulo maior, no cálculo matemático que a gente está fazendo, tá, o ângulo é sempre um valor entre 0 e 180. Tá? Não pode dar maior do que 180. Se der, é porque a gente pegou a parte de fora, daí a gente tem que refazer ali na representação gráfica. Não sei se você tem alguma pergunta aqui sobre o desenho ou sobre esse recurso aqui. Tranquilo, pessoal? Deixa eu dar uma olhada nos exercícios ali. Bom, acho que o restante, né? Aí no 24 ele pede para calcular o θ, né? Ele pede para calcular a medida em radianos, tá? Aí vocês só coloquem a máquina em radianos e pronto. Era isso então, pessoal. Posso retomar então o nosso assunto aqui do produto escalar? Tranquilo? Então tá. Vou retomar aqui. Ó. Então, eu peguei aqui, né, aquela apresentação da aula passada. Então, estou destacando aqui, né, pessoal, que é bastante importante, né, a gente ressaltar, porque é aquela coisa, né, pessoal, quando uma propriedade da matemática, da geometria, da física, da química é muito importante, né, os professores ficam nos lembrando, né, por exemplo, o pH das substâncias, né, quando uma substância tem pH igual a 7, a substância é neutra, né, e quando o pH é menor que 7, a substância é ácida, e quando o pH é maior que 7 e menor que 14, a substância é básica, né? O máximo do pH é 14. Isso são coisas importantes porque a gente, por exemplo, a água que a gente compra, a gente consome, né, em muitos lugares diferentes onde a gente vai, né? Se a gente compra uma garrafinha, está escrito ali o pH, então a gente pode saber da característica, né,
daquele produto que a gente está consumindo, que é tão importante para a nossa saúde, né? Então, estou ressaltando aqui que esse é um dos assuntos que a gente falou no ano passado, né, que 2 vetores não nulos, U e V, são chamados de vetores ortogonais, se e somente se o produto escalar entre eles é igual a 0. Né? E a notação é aquela notação que vocês estão vendo ali na tela, o T maiúsculo, né, virado de cabeça para baixo, digamos assim, e a gente lê, então nós lemos que U e V são vetores ortogonais. Tá? Então, os vetores ortogonais ou vetores perpendiculares, né, estão presentes no nosso dia a dia, nas construções, na arquitetura, né, na arquitetura dos móveis. Vocês estão vendo esses móveis que aparecem aqui na minha tela, né, o próprio retângulo aqui, onde aparece a imagem de cada um de nós, né, é uma figura geométrica que tem 4 ângulos de 90 graus. Né, então é formada por lados perpendiculares, lados ortogonais. Né? E isso, conforme disse para vocês, né, as soluções ortogonais, elas têm essa característica de ter um custo menor. Né? Elas minimizam o esforço computacional necessário para fazer certos cálculos, demandam menor tempo e são mais seguras. Tá? É por isso que as construções, né, o padrão da construção civil usada largamente em todo o mundo é o padrão com o ângulo de 90 graus. Né? Ele é um ângulo que oferece, né, para as estruturas maior segurança. Existem em certas aplicações bem específicas, se vocês olharem essas torres de transmissão de energia, né, essas grandes estruturas que tem, né, para dar sustentação para os cabos de transmissão, aquelas linhas de transmissão de alta tensão, principalmente, né, que são torres, né, em alguns lugares na cidade são postes, aqueles postes bem mais altos, né, mas no interior, principalmente, são estruturas que são estruturas triangulares, assim, as chamadas treliças. Né. Então, aquelas estruturas, elas são feitas para resistir, principalmente, à ação do vento, né, porque o triângulo ele não oscila, né? O triângulo ele não deforma, tá? Porque por 3 pontos só passa um triângulo. Então, como o triângulo ele não aceita deformação, né, essas estruturas elas são mais resistentes à ação do vento. Então, nesse caso aí são usados 3 ângulos de 60 graus, né? Naquela estrutura específica. Mas a maior parte, por exemplo, o próprio eixo do carro, né, o eixo do carro na transmissão, ele faz um ângulo de 90 graus. A roda, por exemplo, né, chega aqui a transmissão, né, a roda faz um ângulo de 90 graus, assim, né, certo? Imagina se a roda fizesse um ângulo assim, ou assim, né, o carro ia sofrer muito, né, os passageiros principalmente, né. Então, a transmissão e o conforto, etc., tem muitas aplicações, né, a propriedade da ortogonalidade. Né? Então, é que nem o carbono lá na química orgânica, né, certo? Está presente, né, em todos os hidrocarbonetos. Muito bem. Então, por causa disso, né, existe uma aplicação que é o cálculo da projeção ortogonal, que é um tipo de decomposição de um vetor, né, na soma de 2 componentes, um paralelo a um dado vetor não nulo A e o outro ortogonal ao vetor A. Então, aqui o vetor U, que vocês estão vendo aqui nessa figurinha que aparece aqui, são vários exemplos de decomposição. Tá? É o vetor U, e aqui eu quero fazer a decomposição ortogonal desse vetor na direção desse vetor A escrito a lápis ali. Né? Então vejam que o vetor U ele foi decomposto nessa sombra aqui, ó, é como se fosse a projeção, né, ortogonal, como a gente diz, do vetor U na direção do vetor A, que é o vetor W1. E este vetor W2 ele faz com o vetor W1 um ângulo de 90 graus. Né? Então por isso que o vetor U neste tipo de decomposição é chamado de uma decomposição ortogonal do vetor U. Ele é escrito através de a soma de 2 vetores ortogonais. O W1 e o W2 são, entre si, vetores ortogonais. Tá? Então, o vetor W1 é um vetor paralelo ao vetor A e ortogonal ao vetor W2.
Então, o vetor W1, que é chamado de projeção ortogonal do vetor U na direção do vetor A. Tá? Então, é um tipo de aplicação, né, da ortogonalidade. Então, há várias possibilidades. Ó. Aqui, por exemplo, eu tenho um vetor U que é mais comprido, né, que ele tem um módulo maior do que o próprio vetor A. Tá? Não tem problema. Então, a projeção dele será esse vetor W1 aqui, que vai ter um comprimento maior do que o próprio vetor A, mas não tem problema. E o vetor W2, que é um vetor que faz um ângulo de 90 graus, é um vetor ortogonal ao W1. Tá? E o W1 pode ter um sentido oposto ao vetor A. Então, aqui o vetor U aponta para lá, o vetor A aponta para cá. Aí eu vou ter uma projeção ortogonal do vetor U na direção do vetor A, que tem sentido contrário ao do próprio vetor A, né? E depois a outra componente ortogonal aqui do vetor U, que é o W2, certo? Então são exemplos, né, são ilustrações, essas três figurinhas. O que eu fiz? Eu fiz um desenho, né, com lápis, papel, caneta no meu caderno, fiz a foto e inseri a foto aqui, né, nesta apresentação. Então, esta projeção ortogonal W1, né, que é a projeção ortogonal do vetor U sobre o vetor A, chamada de W1, é dada por essa fórmula aqui. Ó. Como é que eu calculo? Essa fórmula aqui é uma fórmula que permite calcular o vetor W1. É o produto escalar do vetor U pelo vetor A. Vejam que tanto o vetor U quanto o vetor A são vetores não nulos. Divide pela norma do vetor A elevado ao quadrado e multiplica pelo vetor A. Isso aqui vai te dar o vetor W1. E a componente W2, que é a componente do vetor U ortogonal ao vetor A, é dada por W2, simplesmente subtrai o vetor U, que tu já conhece, né, menos o W1 que tu calculou ali. Tá? Então, vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Então, eu peço para calcular a projeção ortogonal do vetor 1, 2 sobre o vetor 8, 6. Tá? Então, ó, o vetor U é o vetor 1, 2, e eu quero fazer a projeção dele, a sombra, né, desse vetor ao longo do vetor 8, 6. Então, o W1, que é a projeção desse vetor, é produto escalar de U por A dividido pela norma do A ao quadrado vezes o vetor A. Então, os dados são esses aqui. Vetor 1, 2 e o vetor 8, 6. Então, calculo primeiro o produto escalar, né? U escalar A. Então, vai ficar 1 vezes 8, ó. 1 vezes 8 mais 2 vezes 6. Então, vai ficar 8 mais 12, que é igual a 20, né? A norma do vetor A vai ficar elevado ao quadrado. Então, vai ficar, em vez de ter a raiz quadrada, como está elevado ao quadrado, eu pego e faço o 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado, né? 64 mais 36, que dá 100. Então, o W1 é produto escalar, que é 20, dividido por 100, vezes o vetor 8, 6. Né? 20 dividido por 100, né? Tu multiplica aqui, ó, vai ficar 20 vezes 8, vai ficar 160 dividido por 100, que é 8 quintos. Né? E 20 vezes 6, 120, divide por 100, dá 6 quintos. Tá? Então, isso aqui é o resultado da simplificação, né? Tu vem pegar essa constante aqui, ó, e usar a distributividade. Tá? Aí vai simplificando 8 quintos e 6 quintos. Né? Então, a componente do vetor U, que é ortogonal ao vetor A, é este vetor aqui. O vetor U, que é o vetor 1, 2, menos o vetor 8 quintos, 6 quintos. Tá? Então, vai ficar 1 menos 8 quintos, que é menos 3 quintos, e 2 menos 6 quintos, que é 4 quintos. Né? 5 vezes 2 dá 10, menos 6 dá 4. Então, aparece aqui o desenho, ó, tá? Vamos fazer ali no... Vou mostrar para vocês aqui o desenho que eu fiz à mão, depois eu faço no GeoGebra. Então, o vetor 6, 8, tá? Esse vetor comprido aqui, tá? Aí o vetor W1, que é o vetor 8 quintos, 6 quintos, a projeção do vetor 1, 2, ó. Veja que o vetor 1, 2, né? Faz uma sombra ali, ele é projetado ortogonalmente, é projeção ortogonal. Então, essa linha pontilhada que sai do vetor U, lá da extremidade do vetor U, e chega no vetor
vermelho ali, que é o vetor A, né, quando ela chega ali, ela chega fazendo um ângulo de 90 graus. Então, no ponto que ela encosta aqui no vetor vermelho, é a extremidade do W1. Tá? Quer ver? Eu vou mostrar para vocês. E aqui eu acho que eu não desenhei o menos 3 quintos, 4 quintos. Vamos fazer lá no... Deixa eu ver aqui. Eu vou deixar aqui o exemplo. 1, 2 e 8, 6. Assim. Vou fazer o seguinte, eu já salvei essa figura, então eu posso deletar essa aqui. Opa. 2. A igual a 8,6. Então vejam, quanto é que deu o vetor W? O W1 deu 8 quintos, 6 quintos. W1 igual 8 quintos e 6 quintos. Então esse aqui, ó, vamos fazer o seguinte. Tá. Esse aqui, vamos fazer uma cor diferente. Tá. E o W2 é igual a U menos o W1. Ó, tá vendo? Então é nesse sentido, ó, que se vocês somarem esses dois aqui, vai dar o vetor U. Tá? Então é isso que significa, né, fazer a decomposição ortogonal. Tá? Então o que a gente pode fazer, até aqui que é bacana, ó, vocês podem inserir um texto, quer ver? Ó. Onde é que tá? Deixa eu ver. Aqui, ó, texto. Aí vocês abrem a caixa ali do texto. Decomposição ortogonal vetor U na direção U, que é o vetor 1, 2, né? Na direção vetor 8, 6. Isso é importante na física, né, pessoal? Porque às vezes quando tu tem um vetor, né, uma força, certo, que é aplicada num certo sentido, né, às vezes tu precisa saber as decomposições ortogonais daquela força. Então o que essa projeção ortogonal faz, ela apresenta, né, como decompor ortogonalmente um vetor numa direção dada. Tá? Alguma pergunta? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou exportar lá para o nosso texto, aí fica melhor. Aqui. Depois eu dou uma ajeitada aqui. Pronto. Esse aqui eu vou tirar. Então, beleza. Então, agora... Então, assim, pessoal. Nós já vimos, né, aqui, ao longo dessas aulas, né, diversas operações relacionadas com vetores, né? Adição de vetores, multiplicação de vetor com escalar, cálculo da norma,
né, que é o módulo do vetor, a normalização, a representação geométrica de vetores, as operações representadas geometricamente, a adição que é realizada usando a regra do paralelogramo. Agora vimos aí os vetores representados através de suas coordenadas e o produto escalar, que é uma operação, como eu disse, né, extremamente importante dentro da álgebra de vetores. E agora essas aplicações, né, o cálculo do cosseno entre os ângulos, entre os vetores, né, o cálculo do próprio ângulo entre os vetores, essa importante propriedade da ortogonalidade que ocorre quando o produto escalar é igual a zero. Então isso, digamos assim, fecha, né, essa primeira parte das operações mais simples com vetores, especialmente vetores do R2 e do R3. Tá? Então eu vou falar para vocês, agora temos mais alguns minutinhos, eu vou introduzir a definição do produto vetorial, que é uma outra operação entre vetores, né, que permite, então, dados dois vetores do R3, e essa operação é definida exclusivamente para vetores do R3, dados dois vetores do R3, né, o produto vetorial resulta num terceiro vetor que é simultaneamente ortogonal aos dois vetores dados inicialmente. Então, essa é digamos, um objetivo do produto vetorial. Né? Você tem dois vetores dados, não nulos, aí tu fabrica um terceiro vetor que vai ser ortogonal aos dois primeiros. Vai fazer 90 graus, digamos, vetor WV. Você tem dois vetores, U e V. Né? Aí tu vai fabricar um vetor WV que vai ser ortogonal a U e ortogonal a V. Tá? Então, é que nem os três dedos aqui, claro que é uma idealização. Né? Você imagina os vetores aqui, os vetores dados, e aí está aqui o vetor, ou então esses dois dados, aqui o terceiro. Tá? Então, vamos lá. Então, esse assunto, produto vetorial, está lá na página 161 do livro, se vocês quiserem acompanhar. Tá? Certo? Bom, então o que diz lá? Na página 161 do livro, eu estava lá com a página aberta, eu voltei ali para dar uma conferida nos exercícios, então agora eu vou voltar para a página 161. Todos estão vendo aí, pessoal? Sim. Obrigado. Ó, então é o item 3.5, página 161, para quem quiser acompanhar ali no livro da minha biblioteca. Então, dados, essa operação ela é feita para vetores do R3. Tá? Então, o nome produto vetorial é porque o resultado dessa operação será um vetor. Né? Isso é uma maneira já de diferenciar o produto escalar. Né? A gente viu lá na operação anterior do produto escalar que é possível calcular produto escalar no R2, no R3, no R4, qualquer espaço vetorial eu posso calcular o produto escalar. Aqui, o produto vetorial é exclusivamente definido para o R3, não existe produto vetorial em outros espaços. Tá? Então, se o vetor U for o vetor de coordenadas, o 1, o 2 e o 3, o vetor V de coordenadas V1, V2, V3, né, vetores do espaço tridimensional, então o produto vetorial que vai ser simbolizado por U, esse X aqui, nessa cruzinha, tá? Ela está meio inclinada ali, né? O XV, tá? Então essa anotação aqui é a anotação do produto vetorial, é o vetor definido por, então vou chamar de U vezes V, né? U vetorial V, então é dado por essas coordenadas. O vetor resultante, né, é o 2V3 menos o 3V2, o 3V1 menos o 1V3, o 1V2 menos o 2V1. Então, estas fórmulas que aparecem aqui, que expressam o produto vetorial através das coordenadas dos vetores U e V, elas são assim construídas porque esse vetor deve satisfazer aquela propriedade que eu falei. Esse vetor resultante ele é tanto ortogonal ao vetor U como ao vetor
V. Então, para uma questão prática, existem duas formas bastante conhecidas de representação, tá, do produto vetorial. As coordenadas podem ser expressas por determinantes, ó. Vejam que esse primeiro determinante, tu vai escrever aqui, ó, o 2, o 3, V2, V3, e calcula esse determinante 2 por 2, que vai dar exatamente esse termo aqui. Aí tem menos esse determinante, o 1, o 3, V1 e V3, tu desenvolve o determinante e troca o sinal, vai dar esse termo do meio aqui, e, finalmente, o 1, o 2, V1, V2, que é um terceiro determinante que vai dar este resultado aqui. Essa é uma forma de representar, então, o desenvolvimento do determinante através o desenvolvimento do produto vetorial através de determinantes. Uma forma de memorizar que o autor sugere aqui, ó, vocês escrevem os vetores um abaixo do outro numa matriz, ó, o 1, o 2, o 3, V1, V2, V3, e vão construindo os determinantes, excluindo uma coluna de cada vez. Ó. Quando vocês excluírem a primeira coluna aqui, ó, vai dar o 2, o 3, V2, V3, que é esse primeiro determinante. Quando vocês excluírem a segunda coluna, vocês vão trocar de sinal, vai dar o 1, o 3, V1, V3, vai ter o sinal de menos. Né? E quando vocês excluírem a terceira coluna, vai dar o 1, o 2, V1, V2, que é esse cara aqui. Tá? Certo? É uma maneira, digamos, prática de calcular o famoso produto vetorial. Então, ó, vou fazer aqui o desenvolvimento, né, deste primeiro exemplo. Eu quero calcular, é o mesmo do livro ali, eu quero calcular o produto vetorial desses dois vetores. O vetor 1, 2, 3 e o vetor 0, menos 1, 4. Né? Então, o vetorial V, por aquela notação, né, ó, retira a primeira coluna aqui, ó, fica 2, 3, menos 1 e 4. 2, 3, menos 1 e 4. Tem esse determinante aqui. O segundo determinante é precedido do sinal de menos. Né? Aí tu tira a segunda coluna, fica 1, 3, 0 e 4. Ó. 1, 3, 0 e 4. Tá aqui, 1, 3, 0 e 4. E o vírgula, o terceiro determinante, tu vai excluir a terceira coluna aqui, né? Aí sobra 1 e 2 na primeira linha, 0 e menos 1 na segunda linha. Aí tu desenvolve esses determinantes, né? Como é conhecido lá do ensino fundamental, né? 2 vezes 4 menos 3 vezes menos 1, né? Esse primeiro determinante aqui, tem o sinal de menos do segundo aqui, ó. 1 vezes 4 menos 3 vezes 0, que é o segundo determinante, vírgula, o terceiro fator, 1 vezes menos 1 menos 2 vezes 0. Aí vai dar 8 mais 3, né? 2 vezes 4 é 8. Menos 3 vezes menos 1, mais 3. Cuidado com os sinais, né? Aí tem o sinal de menos ali, ó. 4 menos 0 e, finalmente, menos 1 menos 0. Então, 8 mais 3 é 11. Menos 4 menos 0 dá menos 4. E menos 1 menos 0, menos 1. Então, o vetor resultante do produto vetorial é este vetor aqui. Tá? Então, como eu disse para vocês, o vetor resultante do produto vetorial, o vetorial V, é ortogonal tanto ao vetor U quanto ao vetor V. E como é que a gente faz, né, para confirmar, né, que dois vetores são ortogonais? Fazemos o produto escalar. Então, vamos fazer aqui a verificação. Ó, o que nós vimos aqui nesse exemplo? Os dados são esses dois vetores. Né? O que foi calculado? Esse vetor aqui. O vetor resultante, tá? Ele tem que ser ortogonal ao vetor U, também ao vetor V. Então, faço primeiro o produto escalar desses dois vetores aqui. Vou botar lá na outra página que vai ficar melhor. Ó. W escalar U. Vamos botar uma fonte menor aqui para ficar tudo na mesma linha. Ó. W escalar U. 11, bom, vamos botar aqui na ordem, né? Só para... Ó, 1 vezes 11, mais 2 vezes menos 4, né? A segunda com a segunda, mais 3 vezes menos 1. Ó. 1 vezes 11 é 11. 2 vezes menos 4, menos 8. 3 vezes menos 1, menos 3. 11 menos 8, menos 3 dá 0. Então, realmente, né? O vetor W é ortogonal ao vetor U. Agora, faço o produto escalar desses dois aqui. Né? Ó, vou botar na outra linha. Vamos botar aqui na ordem. Opa. É V
escalar W. Não faz diferença, né? Porque o produto escalar é comutativo. Ó, vou botar uma fonte um pouquinho menor, fica melhor. Ó, 0 vezes 11, que é a primeira com a primeira, 0 vezes 11, mais menos 1 vezes menos 4, menos 1 vezes menos 4, mais 4 vezes menos 1, 4 vezes menos 1. 0 vezes 11 é 0. Menos 1 vezes menos 4 dá 4. E 4 vezes menos 1 dá menos 4. Somando essas três quantidades dá 0. Né? Então, realmente, o vetor W resultante deste produto vetorial, né, é ortogonal a esses dois vetores. Tá? Quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui o... Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar para vocês. Ó. Eu abri esse GeoGebra aqui, é a versão 3D. Ó. Lá no navegador vocês podem colocar geogebra.org/3D. Tá? E eu botei ali a língua portuguesa. Né? Então, quer ver? Ó, igual a, qual é o vetor ali? 1, 2, 3. 3. Devia aparecer aqui. Por que não aparece? Estranho. Vamos ver aqui. Ah, acho que tem que selecionar vetor, então. Sementa. Ponto. Baixo segmento, professor. Oi? Embaixo de segmento ali, ó. Nas retas Baixo de segmentos. Aqui Não estou retas vendo. paralelas, reta paralela, ali, vetor. Reta paralela. Ah, aqui. Obrigado. Beleza. Tá. Então, aí que tá. Como é que eu vou? Eu entro aqui. Será que eu. A minha dúvida é como é que eu faço para entrar agora com o vetor aí. Porque eu tinha feito um teste antes, era só digitar ali e aparecia. É isso que eu estou achando estranho. Ah, agora deu. Ah, beleza. Agora o outro é 0 menos 1, 4. Ah, agora entendi. 0 menos 1, 4. Ó, tá ali, ó. E deixa eu ver. Eu acho que ele faz o produto vetorial aqui, pessoal. U vezes V. Não. Talvez aqui tem que descobrir qual é o comando. Vamos ver se a gente descobre o comando aqui. Eu quero ver se eu descubro o cálculo do produto vetorial aqui. Bom, então vamos lá, vou pegar o vetor lá resultante, ó. 11 menos 4 menos 1. W é 11 menos 4 e menos 1. Tá? Ó, estão vendo? Ó. É claro que aqui, né, vocês têm que lembrar sempre que é a gente pode girar assim, ó, para enxergar, ó, as posições dos vetores, ó, no espaço.
Não sei se ele insere os ângulos aqui, deixa eu ver. Vejam se tem ângulo aí para inserir. Polígono, sólidos, planos, círculos. Ele, aqui, ó. Ó. Ah, daí ele congela a imagem. Ó. Quando ele tem ângulo, ele congela. Daí ele congela. Ah, não, tá, agora tá aqui. Ó. Ele congelou por alguns segundos, ó. Tá vendo, ó? O ângulo entre o vetor U e o W tá lá, 90 graus, ó. É um pouco difícil, né, de enxergar. Agora vamos ver se a gente consegue botar o ângulo entre o W e o V. O ângulo entre o V e o W. Ó. Tentar. Claro que não fica, né, a resolução não é tão boa quanto a do plano, né, porque o que a gente está vendo aqui é uma representação de vetores espaciais, né, mas isso aqui é apenas uma figura, na verdade, que dá uma ideia, né, de como são os vetores no espaço. Tá bom? Então agora eu vou ver se eu consigo... Aqui dá para aumentar, ó. Se vocês girarem a bolinha do mouse aqui, ela aumenta a figura, diminui, eu não sei se dá para compartilhar de alguma forma. Alguém sabe se dá para compartilhar, dá para gravar e exportar essa imagem aqui? Aqui são... Tenta naquele 3 pontinhos do lado do quadrado. 3 pontinhos do lado do quadrado. Para uma flechinha, perto de entrar. Entrar aqui? Não, do outro lado. Aqui? Ali, ó, tem entrar, do lado esquerdo tem um quadrado de quadrados, e daí tem uns 3 pontinhos formando uma setinha. Não, lá perto de entrar, Aqui? Canto direito, professor. Canto direito. Entrar, aí mais para a esquerdinha. Parei. Esses quadradinhos aqui? Não, do outro lado. É isso aí. Esse compartilhar? Aham. Acho que você vai ter que entrar com a sua conta aí. Ah, tá. Tá, daí eu posso fazer isso depois. Tranquilo. Tá. Tá. É uma opção, né, pessoal? Não fica uma maravilha, mas enfim. Tá? Então é isso, pessoal. Eu vou encerrar por aqui porque eu quero explorar um pouco mais as propriedades do produto vetorial. Eu quero dar mais alguns exemplos na aula de amanhã. Eu vi ali no nosso calendário, né, que a gente tem uma atividade de avaliação prevista para amanhã, né? Então eu vou dar uma aula ali de meia hora, 40 minutos amanhã para falar um pouquinho mais sobre as propriedades do produto vetorial, né? E posto lá aquela atividade de avaliação, certo? Lembrando que na próxima semana, em função do calendário acadêmico, a gente não terá aula, né? É feriado tanto na quinta quanto na sexta-feira, que é de acordo com o calendário previsto pela universidade, que é católica, né? Devido às comemorações da Semana Santa, então não há aula nem na sexta, nem na quinta, nem na sexta-feira. Tá? Então eu vou dar uma aula amanhã para encerrar essas propriedades do produto vetorial e comentar sobre a primeira atividade de avaliação. Beleza? Alguma pergunta, pessoal? Qual a data do trabalho mesmo? Está previsto amanhã. Amanhã, tá. Isso.
Então, aquela data que consta ali é a data que, claro que pode sofrer alguma alteração, mas é a data prevista para eu postar o trabalho, né? A data de entrega aí vai ficar configurado lá no Moodle depois. Ah, tá, agora entendi. Não, porque eu estava olhando aqui o calendário e não estava mostrando nada, então é porque ainda não está disponível o trabalho, é isso? Não, a data de amanhã seria a data de que o trabalho estaria disponível lá no Moodle. Entendido, obrigado. Tá bom? Então tá. Ok, pessoal. Uma boa noite para vocês e até amanhã. Boa noite. Boa noite, professor. Falou!